Queridos amigos, mais uma manhã de luz, mais uma manhã de esperança, mais uma manhã de reflexões sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a brandura, convite tão importante para os dias que vivemos, para as circunstâncias que nos envolvem, mas é com a doutrina dos Espíritos, essa doutrina de luz. Nós somos capazes de dimensionar o valor do bem, da misericórdia, da brandura em nossa vida. Hoje nós vamos dividindo mais um item, né, que acho que é importante que a gente reflita em cada um deles. Hoje nós vamos ler o item 4, ainda sobre a questão do perdão, né, que nós temos que do perdoai para que Deus vos perdoe. Nós hoje vamos ler o item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe passam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor ao amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, aquele que tal se julga, impõe-se ao outro condições humilhantes. Lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar-se. Estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí uma generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Senhor Jesus, que nesta manhã possamos refletir em nós mesmos, Jesus, nos nossos atos, no convite à reconciliação, no planejamento reencarnatório que cada um realizou junto e orientado por tantos abnegados benfeitores. Dai-nos força e coragem, Jesus, para retirar de nós o pensamento de vingança, não nas palavras, mas nas atitudes mais nobres que o Espírito deseja e aspira. Jesus, que a sua bondade infinita nos sustente, nos alimente e traga para nós, Mestre, a força do amor, da confiança e também para que possamos sentir quanto dói no coração daqueles que lançamos os dardos negativos, as palavras que ofendem, quanto dói que sejamos brandos e misericordiosos, que não sejam esses momentos apenas para ouvir, mas momentos de refletir
Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, cada item, cada linha desse item 4 nos leva a uma reflexão. A misericórdia é o complemento da brandura. Brandura e devotamento é uma conquista do espírito. Não sei se nós todos temos essa brandura, porque ainda não temos o devotamento que deveríamos ter. Porque nós sabemos que a misericórdia, ela nos traz esse estado de pacificação, não é passivo, de pacificação. O que é o estado de pacificação? É o estado de harmonia com aquilo que penso e aquilo que a lei me ajuda. Então, uma das coisas que nós vamos ver que nos pacifica é quando nós realmente trabalhamos pelo esquecimento das agulhadas, das alfinetadas que recebemos de tantos irmãos. E onde recebemos isso? Nós muitas vezes esquecemos que todos nós somos um espírito e que muitas vezes esse exame do perdão tem nos convidado a fazer um balanço na nossa consciência sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, e muitas vezes nós percebemos isso ainda até mesmo no núcleo de trabalho, na casa espírita, onde muitas vezes não há este respeito. E se nós não compreendermos, é difícil a gente falar do perdão, porque nós estamos ligados ainda às questões da terra e não ligados às questões divinas, porque todos nós que ali estamos, todos nós estamos no momento de olhar para dentro de nós e de aprendermos. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um esforço hercúleo conosco para estender a mão para aquele que tem as diferenças conosco. Mas o que é isso? É situar a nossa mente e o coração naquilo que nós estamos cultivando em nós, como se fosse uma lavoura, a lavoura do bem. Então, nós precisamos acreditar em nós mesmos, que somos capazes não de revidar, mas de sentir. Quando Jesus fala para nós uma expressão que acho que a gente precisa não só falar mais, mas a gente precisa de compreender quando Jesus disse que sois o sal, vós sois o sal da terra. O que é o sal, amigos? É aquele que tempera a comida, que dá um sabor na comida. Então, nós temos que ver qual é o sabor que nós estamos dando no grupo de convivência, nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja no lar. Então, muitas vezes, nós falamos de coisas, mas que nós não vivenciamos aquilo. Então, há muitos tipos de cristão, a gente sabe disso. Uns que têm aquele sentimento de puritanismo muito grande, um excesso de religiosidade, fala da vida, né, espiritual, mas não a vivencia como espírito. E é por isso que o Sermão da Montanha é um convite para nós, porque aqui no Evangelho diz o ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. Nós estamos vivendo isso no mundo, uma questão tão difícil, em todo sentido, guerra, tudo gerado por perseguição, gerado pelo ódio. E nós perguntamos, por que isso, amigos? Quem é esse que nós muitas vezes julgamos na balança da nossa consciência? Qual é o compromisso que temos com Jesus? Que sal eu sou, amigos? E aí o Evangelho diz, ai daquele que diz, nunca perdoarei, mas estou constantemente criticando, lançando pedras, jogando fogo, e nós não percebemos que essa fogueira pode queimar todas as nossas esperanças, porque não somos vigilantes. E quando o Evangelho diz, ai daquele que diz, nunca perdoarei,
Ele continua: esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Porque a justiça não está de fora, está dentro de nós. Por isso que os nossos atos merecem um olhar diferente, porque quando nós observamos as nossas atitudes, nós podemos ter, às vezes, até envergonhamos. E é por isso que Jesus nos disse que o escândalo existia, mas ai daquele que o faça. Então, muitas vezes, nós estamos aí na casa espírita falando, ou na nossa família mesmo, no ambiente em que nos encontramos, nós estamos falando de coisas que, na verdade, nós não vivenciamos. E a gente também tem que entender, né, queridos irmãos? Quer dizer, nós cobramos do outro aquilo que ele ainda não pôde dar. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós sabemos disso. E, consequentemente, é na construção da nossa fé, na medida da nossa fé, e também da nossa sinceridade e do devotamento, que nós vamos contribuir com o bem-estar do outro. E o dia que nós tivermos esse devotamento, o dia que nós tivermos essa abnegação, nós estaremos soerguendo a humanidade. Só que agora o convite é mais abrangente. O Espírito é aquele que tem muito recebido. E o que nós estamos dando? Então, com que direito nós estamos reclamando o perdão do outro se nós ainda não conseguimos a nos perdoar ou perdoar aqueles que estão caminhando conosco? Então, foi Jesus que nos ensinou a misericórdia. Foi ele que falou da brandura. E para sermos misericordiosos, não tem limite. Muitas vezes ainda nós ferimos o outro até mesmo com a caridade. Por isso que ele faz uma questão que a gente precisa de refletir. Há duas maneiras de perdoar. Cada um precisa de encaixar, enquadrar, refletir em qual momento você se encontra. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, aquela que é livre de qualquer preconceito, aquela que está se esforçando para que nós sejamos delicados com o outro. Então, ele fala sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do evangelho, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, amigos, nós precisamos ver que muitas vezes nossa palavra é ardilosa, ela fere. E às vezes nós esperamos um momento para poder atacar o irmão. É como uma fera que fica vigiando para pegar a presa. E a segunda é a em que o ofendido, aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor e não faz com benevolência, mas com ostentação. Isso, gente, é o que mais nós temos percebido. Então, nessas circunstâncias, nós não conseguiremos nunca nos reconciliar com os nossos irmãos. E a reconciliação, ela é urgente, pois ela tem que partir daquele coração sincero. Por isso que não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Então, muitas vezes, é tudo feito da boca para fora. Então, por isso que a medida da nossa fé é a medida da confiança, é a medida da sinceridade, é a medida que nós podemos contribuir para que o outro seja mais feliz. E nós vamos ver que é isso que Jesus estava nos dizendo. Vós sois sal da terra. Mas ele não fala só isso. Ele também fala, em outro momento, que nós somos a luz do mundo. Que luz? Luz que não esclarece? Luz que não redime? Qual é o nosso pensamento íntimo? E esse pensamento íntimo devia ser aquele que está despertado, acordado, dissipando dessas trevas que ainda vivem em nós, para que a gente possa entender que cada um de nós hoje, nesse momento da boa nova, se estabelecendo no coração da humanidade, para que o mundo de regeneração aconteça,
nós precisamos também usar dessa fraternidade, sem ferir quem quer que seja, desinteressadamente, para que o nosso trabalho seja verdadeiramente aquilo que o Cristo espera de nós. E nós sabemos que quando ele fala, vós sois a luz do mundo, é preciso que a gente compreenda a passagem da candeia. Ninguém vai colocar a candeia debaixo do alqueire, mas ela fica no lume, ela fica em cima do velador, porque ela brilha a luz onde estiver. E assim somos nós. É preciso que nós também possamos brilhar a nossa luz, a nossa palavra, o nosso exemplo, a nossa postura, para que todos possam sentir. E nós que somos cristãos, espíritas cristãos, seguidores do Cristo, nós precisamos entender que a luz do mundo deve constituir no coração de todos nós um veículo para a revelação divina, para que nós possamos, sem fanatismo, sem qualquer restrição, compreender o valor do amor, da bondade, para que resplandeça no pensamento de outros a alegria de viver. Portanto, amigos, deixamos aqui as nossas vibrações, pedindo até mesmo desculpa, porque ficamos alguns dias, mas é devido à importância desse capítulo, desse início de evangelho, para que nós possamos refletir em nós mesmos, lembrando que Jesus nos disse que o reino de Deus estava dentro de nós. E amando e perdoando, que vamos estabelecer esse reino na nossa consciência. Jesus, que nesta hora da reflexão sublime dos atos de cada um de nós, rogamos o amparo pelo passe, que os Espíritos nos elucidem nesta manhã, trazendo o vigor da fé, da esperança, da caridade e da compaixão. Fluidifica as nossas águas, Jesus, e que possamos, nesta hora, além de pedir para nós mesmos, nós também pedimos por aqueles que não ainda compreenderam o valor do perdão, aqueles que sentem ofendidos, que a sua misericórdia alcance todos eles e que a nossa água seja o medicamento necessário para a nossa melhoria espiritual. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados por Jesus. Que assim seja.